da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, sem sequer meu companheiro Tito, embora gentio, foi obrigado a circuncidar-se. Mas, por causa dos falsos irmãos, intrusos, que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos por esta vez condescendentes, para que o Evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido, não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Estas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro. Porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos, e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois, antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu, que és judeu, vives como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Nós, judeus de nascença e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Pois, se nós, que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei,
Cristo morreu em vão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, nesta passagem da carta de São Paulo aos Gálatas, eu me apeguei a esta parte apenas. São Paulo, ele é muito claro que ele diz que ninguém se justifica pela lei. Ninguém se justifica sozinho, somente pela prática do que é reto e do que diz a lei. Ali ele falava aos judeus que seguiam à risca. As crianças que não eram circuncidadas, os judeus não consideravam pertencentes a Deus. Então eles seguiam à risca uma série de procedimentos materiais, vamos dizer assim. Eles não comiam tal tipo de carne, eles não podiam nada fazer aos sábados. Então eles tinham muitos costumes voltados para ações materiais. E São Paulo explica, o Evangelho de Jesus Cristo é para todos, sem exceção. E ele diz que ninguém se justifica por estas práticas. Ninguém se justifica sozinho, mas se justifica pela fé em Jesus Cristo. Aí, só que muitas pessoas, infelizmente, algumas religiões, eles se abstêm neste parágrafo. Salvação pela fé e não pela regra, pelas regras da lei. Só que eles se esquecem que a carta de São Paulo, ela é uma carta única e ninguém pode como que eu posso falar? Ninguém pode se basear apenas em um parágrafo, tem que usar o todo. E logo abaixo, São Paulo explica: pois se nós que aspiramos à justificação em Cristo retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo o ministro do pecado? Por certo que não. Então isso, meu irmão, é fundamental para se entender o contexto. Então ninguém se justifica pela lei, se justifica pela fé, em crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo e morreu porque o seu sangue é o único capaz de apagar os nossos pecados. Não quer dizer também, meu irmão, minha irmã, que pela nossa fé em Jesus nós não vamos pecar. Infelizmente a nossa carne é muito fraca e tendenciosa. Mas, meu irmão e minha irmã, nós temos que lutar contra o pecado com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso querer, com toda a nossa vontade. É isso que nós temos que fazer. A fé em Jesus Cristo é não mais querer pecar de forma alguma. É abandonar toda e qualquer situação de pecado na nossa vida. É fácil? Não, não é fácil não. A nossa carne, infelizmente, tem uma tendência muito grande a ir até o pecado, a tender para o lado do pecado. E nós temos um tentador muito astuto que está ao nosso lado e que sabe das nossas fraquezas, e ele incita o pecado exatamente nas nossas fraquezas. Nós temos, meu irmão, minha irmã, que pedir a Deus a força do Espírito Santo, a força dele, porque sozinhos nós não vamos conseguir também. Eu me recordo de uma passagem do Diário de Santa Faustina Kowalska. Ela que mostrou para nós, para o mundo, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela coloca numa passagem, hoje, ela escreveu no final do dia, falando: hoje eu me esforcei para não cometer tal pecado. Mas hoje, com a minha força, eu tentei lutar contra esse pecado e, na verdade, eu caí 10 vezes mais. Por que, Senhor? Justo hoje que eu lutei tanto. Aí Jesus mostra para ela. Jesus fala assim: ô minha filha, é porque hoje você lutou com as suas forças. Você se esqueceu de pedir as minhas. Meu irmão, minha irmã, quando ela lutou com as forças dela, mesmo sem ver, ela pensou: eu vou fazer isso. Ela colocou força assim: eu vou conseguir lutar hoje contra o pecado. Ixi, aí ela falou, ela caiu 10 vezes mais. Nós não temos força, meu irmão, minha irmã, infelizmente. Mas Deus é a nossa força. Deixe Deus ser a sua força. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Aí sim, com a força de Deus nós conseguimos. Tenta empurrar um carro, meu irmão, minha irmã. Se nós tentarmos empurrar um carro, ladeira acima, desligado, só empurrando, nós conseguimos? Jamais. Corre o risco da gente tropeçar e o carro ainda atropelar a gente. Agora, se nós chamamos um guincho,
aquele guincho com aquela força que puxa o carro ladeira acima. Esse guincho, meu irmão, minha irmã, é a força de Deus, do Espírito Santo. O carro vai tranquilo. E você não corre risco de ser atropelado por aquele carro que você precisa empurrar. É assim a nossa vida. Não vamos pensar, quem sabe até por orgulho. Eu consigo empurrar esse carro para cima. Eu consigo, eu sou forte. Não é nada. O carro é muito mais pesado que você e ladeira acima então nem se fala. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pedir a Deus hoje a força dele para nós conseguirmos ser fortes de verdade e lutarmos com a força de Deus a nosso favor contra o pecado e contra toda situação que nos afasta de Deus. Lembrando sempre que as nossas ações não são as que nos levam para Deus, mas a nossa fé em Jesus. Sabe o que nos leva para Deus, o que nos justifica? A nossa fé de sabermos que o Senhor justificou as nossas faltas, porque morreu na cruz por nós. E a fé em Jesus implica obedecer os mandamentos que Ele deu. Quando Jesus, o que Ele fala para os apóstolos? Vai, pregai o Evangelho, e a quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem o retiverdes, eles lhes serão retidos. Meu irmão, minha irmã, pela graça de Deus e pela bondade de Deus, nós temos inúmeros apóstolos do Senhor. Os sacerdotes são aqueles que largaram todas as suas vontades mundanas para servir a Deus. Tiveram esse propósito. Eu não tive essa coragem de largar tudo para servir a Deus e me tornar uma freira. Mas eles tiveram a coragem de largar família. Os pais, as mães, irmãos, eles tiveram a coragem, com a força de Deus, claro, de não constituir família para dedicar a sua vida unicamente para Deus. Então vamos pedir, vamos orar incessantemente pelos nossos sacerdotes, porque o inimigo de Deus tenta eles. Se você é tentado, meu irmão, minha irmã, a cair em pecado, eles são tentados 20 vezes mais, se não for mais. Porque através do sacerdote é que nós temos a graça tão grande dos sacramentos da lei de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, apoie o seu sacerdote. Reze por ele todos os dias. Peça a Deus por ele, porque ele é tentado muito mais do que a você e do que a mim. Então, meu irmão, minha irmã, vamos acreditar no que Deus, o nosso Senhor disse. Ter fé em Jesus não é só falar Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. É viver conforme a fé em Jesus. Para todas as pessoas que Jesus passava perto e curava, ele falava, vai, não peques mais. Então, meu irmão, minha irmã, para nós termos essa fé que justifica em Jesus Cristo, nós temos que ir pregar o Evangelho e nós não podemos pecar mais. Não com a nossa vontade, com o nosso consentimento, mas sim naquele momento de lapso que a nossa carne é fraca. Mas existem muitos pecados que não se justificam, pecados que você... Por exemplo, se uma pessoa começa a trair o esposo, a esposa, o marido, a mulher, isso não é um pecado de lapso, não, meu irmão, minha irmã. Isso é uma coisa pensada, querida e realizada. Eu falo, por exemplo, acontece alguma coisa e você é tomado de surpresa e você fica com muita raiva e você diz coisas erradas, você magoa a pessoa. Isso é um pecado de lapso. Porque, infelizmente, às vezes, quem sabe até o nosso temperamento, não é? Fala mais alto, o nosso corpo, às vezes, naquele momento ali, mas depois você se arrepende, você pede perdão e você se confessa. Esse sim. Mas existem muitos pecados que você consente, infelizmente. Então, meu irmão, minha irmã, é contra esses pecados e contra os outros, porque nós temos que tentar ser melhores, temos que tentar mudar a nossa alma para ser mais forte, para não consentir sempre que o nosso temperamento quer mandar. Não é fácil, não. É uma luta diária de oração, de pedido a Deus para nos mudar, para nos moldar, para nós sermos pessoas melhores, pessoas que agradem ao nosso Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, vamos pedir hoje a São Paulo, ele que realmente mudou da água para o vinho, porque ele se deixou ser moldado e modificado pelo Espírito Santo. Ele recebeu uma infusão completa do Espírito Santo em sua alma e ele se deixou realizar, ele se deixou moldar. Então, e agora, ele está junto de Deus. Não é que nós não possamos pedir a Deus diretamente, nós podemos.
E o nosso orgulho quer dizer que nós podemos mais ainda. Mas nós temos que ter consciência que os santos da nossa igreja são pessoas tais que se deixaram tão prontamente se levar por Deus, obedecendo a Deus de forma tão perfeita, que eles estão agora do lado de Deus. E se nós pedimos o auxílio deles, eles que foram pessoas de carne e osso como nós somos agora, que viram como que é a luta contra o pecado aqui, e agora do lado de Deus, eles podem falar: Senhor, eu consegui lutar com a sua força. Dai-lhes a sua força também, Senhor. Porque eles precisam. Coitadinha da Érica que está ali naquela luta. Dai-lhe, Senhor, o Espírito Santo. Que ela tenha essa mudança igual eu tive. Ô São Paulo, eu te peço agora a sua intercessão para todos nós que estamos ouvindo, que estamos escutando a sua carta. Esta carta é viva até hoje e ela serve muito para nós. Que nós, São Paulo, nos ajude a crer no nosso Senhor Jesus Cristo e no Evangelho verdadeiro. Nós queremos crer, nos ajude. Intercede por nós ao Senhor Jesus, para que nós também tenhamos essa mudança completa de vida. Nós precisamos tanto, porque nós amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo e queremos também mudar a nossa vida para melhor. Obrigada, São Paulo, porque eu sei que ouves o nosso pedido. Intercede por nós. Ó Santíssima Virgem Maria, a Senhora que sempre foi agraciada por Deus, sempre viveu na graça de Deus, como bem disse aquele arcanjo quando te visitou. Eu te peço, Mãe, nossa Mãe, porque o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, em seu leito de morte nos deu a Senhora como mãe também. Então eu ouso chamá-la de mãe, a mãe do meu Senhor. Intercede por nós, Mãe, porque a Senhora como mãe, como quem sempre esteve ao lado do meu Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus, a Senhora que sempre fez a vontade de Deus, a intercessão da Senhora é muito poderosa. E tem aquela frase que nós conhecemos na igreja há tantos anos: peça à mãe que o filho atende. Porque a Senhora conhece seu filho e o ama mais do que todo mundo junto. Se juntasse o amor a Jesus no mundo inteiro, das pessoas que já se foram e das pessoas que ainda vão vir, o amor da Senhora pelo seu filho superaria todos esses. E mais pela graça divina, a Senhora também nutre um amor tão grande assim por nós, pelos seus filhos pecadores. Intercede por nós, Mãe. A Senhora como mãe sabe verdadeiramente quais são as nossas reais necessidades no momento agora. E a Senhora como mãe e preocupada como sempre foi. O primeiro milagre de Jesus foi naquelas bodas de Caná. A Senhora já assumiu o seu papel de mãe preocupada e dedicada. A Senhora já assumiu esse papel. E a Senhora se preocupou pela falta do vinho. A Senhora se preocupou da vergonha. A Senhora se preocupou da vergonha que aquele casal de noivo ia passar nas suas bodas. Então, Mãe, eu te peço, ajuda, Mãe, a todos nós nas nossas reais necessidades que a Senhora conhece, mais do que nós. Obrigada, Mãezinha. Obrigada, meu Deus. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã. Perdão pelo barulho de fundo. E até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!